Tá certo? E aí, depois que a gente vê ali, qual que é o quarto ponto aqui do nosso dever como seguidor, do nosso preparo espiritual? É estar disposto a testemunhar. Porque se você tem o conhecimento da palavra de Deus, você tem o Santo Espírito de Deus, o que você faz agora com tudo isso? Você vai ficar agora parado, né? Dentro de casa, dentro da sua igreja, sem sair para lugar nenhum, sem ter contato com as pessoas? Não. Tem que ter disposição para quê? Testemunhar. De levar essa mensagem para outras pessoas, de fazer a sua luz brilhar sobre a vida de outras pessoas. É isso que Mateus 5, verso 14 disse lá para nós. Né? Vós sois a luz do mundo. Você não pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim também é um cristão que tem a palavra de Deus e está cheio do Espírito Santo. Você não consegue esconder. Né? Não porque ele seja especial, não porque ele seja demais, não, mas porque o poder pelo qual ele está revestido vai alcançar as pessoas, vai atrair as pessoas até ele. Tá certo? Então precisa ter essa disposição de testemunhar, de anunciar que Jesus está voltando, de alertar as pessoas que ainda não conhecem essa verdade, de que elas precisam também se juntar a nós nesse preparo. E ali, no penúltimo ponto, obediência a Deus, aos seus mandamentos e à sua vontade. Por que isso? A gente viu ali que Jesus, né, ele, quando contando a parábola, quando chegam as atrasadas, ele diz o quê? Não vos conheço. Tá certo? Não vos conheço. E a gente viu naquele texto de Mateus 7, em que ele claramente diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. Tá certo? Então, a obediência a Deus, os seus mandamentos e a sua vontade é essencial no nosso preparo. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Senhor e continuo sendo desobediente ao que ele pede. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Senhor se eu continuo pisando os seus mandamentos. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Senhor se eu não procuro fazer a sua vontade, porque essa é a tarefa do servo mal, conforme a gente viu. E tem um ponto muito fundamental aqui, meus amigos. Eu não posso estar cheio do Espírito Santo se eu não obedeço a Deus. Olha que coisa tremenda. Atos, no capítulo 5, no verso 32. Quem pode ler para a gente esse texto? Atos, capítulo 5, verso 32, por gentileza. 5:32. Posso ler? Pode. Diz assim: somos testemunhas dessas coisas, e assim também é o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo, Deus concede a quem? Aqueles que lhe obedecem. Ou seja, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso o quê? Obedecer a Deus. E muitas vezes é isso que falta para as virgens que estão se preparando para o encontro com o noivo. Elas até querem ter muito azeite, querem estar cheias do Espírito Santo, mas falta obediência. E aí você pede: Senhor, me concede o Espírito Santo. Mas você continua desobedecendo algo que Deus já te falou. Como é que ele vai te conceder o Espírito Santo se você está contrário àquilo que ele já te falou? Né? Às vezes Deus vem e revela para nós a vontade dele, revela o que nós temos que fazer, mas a gente não segue aquilo que ele orienta. E aí a gente pede: Senhor, me concede o Espírito Santo. Mas a nossa vida não muda, a gente não tem poder, a gente não tem força. Esse é um ponto que cada um de nós precisamos analisar. Como que está a minha vida de obediência à vontade de Deus? Será que é isso que está me impedindo de ser cheio do Espírito Santo? Será que é isso que está me impedindo de ter poder? Será que é isso que está me impedindo de testemunhar? Porque o Espírito Santo é concedido àqueles que obedecem o quê? A Deus. Em Apocalipse, no capítulo 14, verso 12, quando a gente fala a respeito das profecias do povo de Deus do tempo do fim, vai dizer que o dragão, né, que é o diabo, que é o Satanás, que é a antiga serpente, ele está irado contra a descendência da mulher. Né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o povo de Deus no tempo do fim, antes da volta de Jesus, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Tá certo? Então, olha que coisa surpreendente. As virgens que estão se preparando para o encontro de Jesus precisam ser obedientes ao seu Senhor. Você não pode esperar o seu Senhor vir e continuar na desobediência. Não é? Deus já revelou: ó, aqui é a minha lei, aqui são os meus mandamentos, aqui está a minha palavra. E aí você continua seguindo muitas vezes orientações de outras pessoas, de outros pastores, de outros líderes, em vez de atentar para aquilo que diz o Senhor.
aqueles que estão se preparando vão ser obedientes a Deus.